Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Suelen, para quem não me conhece, e aqui eu falo sobre fé, sobre propósito, sobre a palavra do Senhor. E hoje fica nesse vídeo porque a gente vai refletir sobre uma palavra muito maravilhosa que particularmente eu gosto muito. Está em Mateus, do capítulo 26, do versículo 6, tá bom? E a gente vai ler só o versículo 7, que diz assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E até aqui só que eu quero ler sobre esse versículo. Me desculpa porque eu tô numa crise de sinusite e minha garganta tá péssima. E às vezes minha voz aparece, bate a asa e some, tá? Mas não considerem isso e tenham um pouquinho de misericórdia de mim. Mas então, gente, essa é uma palavra que é um exemplo que fica pra gente até hoje. Essa mulher que pegou um vaso de unguento muito caro e derramou sobre Jesus, sabe? E ela entregou para Jesus algo de valor. O que me chama a atenção nessa mulher é que ela não está preocupada com o valor desse perfume, com o valor desse unguento. Ela está preocupada em dar o seu melhor, em servir ao Senhor com o seu melhor. E trazendo hoje para os nossos dias, o Evangelho do Senhor tem tomado uma proporção muito grande, mas também tem se diminuído a qualidade da entrega que nós damos a Deus. E muitas das vezes as pessoas dão o que sobra, dá o que não é de valor para elas, né? E a gente tem aqui algo que a gente pode comentar, que é o preço e o valor. Porque às vezes a gente dá algo de preço caro para o Senhor, mas não tem nenhum valor significativo para a gente. Mas quando a gente entrega o que significa muito pra gente, pra Deus, então tem uma diferença pra Deus. Porque Deus olha e fala: poxa vida, o meu filho está entregando aquilo que tem muito valor pra ele, sabe? Aquilo que faz a diferença na vida dele, e ele está entregando isso pra mim. Então, essa diferença em a gente entregar pra Deus a qualidade, o nosso melhor, aquilo que tem de valor na nossa vida. Por exemplo, às vezes as pessoas entregam tantas e tantas coisas para o Senhor, mas elas estão se esquecendo de entregar a família, de entregar o casamento, de entregar a vida, de entregar o trabalho, de entregar o propósito, de entregar as metas, de entregar a sua vida espiritual para o Senhor. E a gente entrega tantas coisas para o Senhor que às vezes tem um preço, mas não tem um valor. E aí a gente acaba dando para Deus sobras de nós, sabe? A gente dá para o Senhor coisas que são sobras nossas. E Deus quer de nós um comportamento diferente. Ele quer que a gente entrega para Ele como essa mulher entregou. Jesus estava reunido no local, esta mulher chega e derrama um vaso muito caro na cabeça de Jesus. Ela derrama sobre Jesus, preparando o Senhor para o sepultamento, como diz Jesus na sua palavra. E as pessoas ficaram indignadas com ela, né? Ali, naquela volta, os discípulos falaram: para que isso? Para que esse desperdício? Ela poderia vender e repartir com os pobres, né? Mas, na verdade, a preocupação deles não era os pobres, era o dinheiro, era o preço daquele unguento que ela havia derramado ali sobre Jesus. Mas Jesus fez menção do nome dela e falou que ela iria ficar conhecida em vários lugares onde fosse pregado o Evangelho. Teria também citado o que ela fez, iria ficar em sua memória, porque o comportamento dela foi assim, louvável perante o Senhor. Então, o que eu quero trazer hoje para mim, para você, é como a gente está entregando para o Senhor a nossa adoração, como a gente está entregando para o Senhor a nossa devoção, nosso louvor, sabe? Como a gente está entregando para o Senhor a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim: eu estou entregando tudo para Deus. Mas, na realidade, a gente não entrega. Porque a gente fala: tá aqui, Senhor, tá nas suas mãos. Mas a gente coloca nas nossas mãos. Mas a gente retira das mãos de Deus e coloca do nosso jeitinho. Então Deus está dizendo: será que você está entregando mesmo aquilo que realmente é de valor para você? Por exemplo, pense em algo que vai te doer muito se Deus te pedisse hoje. Talvez isso é o seu melhor a entregar, sabe? Aquilo que é com sacrifício pra gente, é aquilo que tem um valor pra gente significativo. Então Deus está, às vezes, pedindo a mais de você. Deus não está preocupado somente com as sobras que você entrega de dinheiros, que pode ser rios de dinheiros, mas Deus está preocupado com você entregar aquilo que é de valor para você, o que é melhor, sabe? O melhor para Ele.
como você tem entregado o seu melhor. E você pode ter certeza que quando as pessoas se levantar contra a sua vida para tentar impedir a sua entrega a Deus, a sua devoção a Deus, Deus vai te proteger e Ele vai te defender segundo a sua palavra. Ele não vai te deixar envergonhado nem confundido se você entregar o de melhor para Ele. Talvez você fale assim, como que eu vou entregar a minha casa para Deus? Porque eu tenho vergonha das pessoas, o que elas vão falar. Como eu vou entregar os meus filhos para Deus se os meus filhos, eles vão contra mim? Como eu vou entregar o meu marido para Deus se o meu marido vem contra mim, se eu falo de Deus? Como eu vou entregar para o Senhor o meu trabalho se o meu patrão, ele fica me envergonhando quando eu vou trabalhar? Então Deus está dizendo, entrega para Ele, mesmo com dificuldade, entrega. Por quê? Porque Deus irá proteger você, Deus irá te defender, Deus irá trabalhar no coração dessas pessoas a qual você tem medo de entregar por decepção, por ficar envergonhado. Deus, Ele vai te proteger, Ele não vai te deixar envergonhado, confundido. Deus não vai deixar. Deus vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus vai trabalhar na sua vida, mas entrega a sua casa, entrega a sua vida. Talvez você fale assim, eu queria tanto largar esse emprego para fazer a vontade do Senhor. Eu queria tanto pagar isso e fazer isso para o Senhor, mas eu tenho tanto impedimento, tanta vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, o que vai ser, mas entrega. Deus quer aquilo que é em espírito e em verdade. Esta mulher entregou totalmente de verdade, o seu coração estava sincero e ela estava em espírito, entregando o seu melhor para Jesus perante todos. Ela não teve vergonha do que iriam falar, do que iriam pensar, ela estava entregando o seu melhor. Ela quebrou o seu unguento, o seu perfume e derramou no Senhor aquele óleo perfumado de grande valor, sem se importar com as pessoas, sem se importar com o que as pessoas estavam dizendo que era caro, que deveria ser vendido aos pobres. Ela estava mais preocupada em dar o seu melhor para Jesus. E Deus está convidando Deus está convidando você para dar o nosso melhor. E talvez o nosso melhor é isso, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso coração, é a nossa mente, é dar a nossa mente para o Senhor, é dar a nossa devoção ao Senhor, é realmente orar com qualidade, é louvar com qualidade, buscar com qualidade, é entregar com qualidade para o Senhor e não somente por... Sabe, aqui, Senhor, a minha sobra. Eu tô indo na igreja por ir, eu tô adorando por adorar, porque todo mundo faz, eu tô fazendo. Não, mas é por um propósito, por um chamado, por um propósito em espírito e em verdade. Um propósito verdadeiro, sabe? Onde a gente tá de alma, corpo e espírito perante o Senhor, a qual a gente não se importa com as pessoas do nosso lado, mas a gente só está preocupado em entregar o melhor para Deus, sabe? Não falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar o que Deus quer que nós falamos. Então, entrega para o Senhor aquilo que é de valor para você. E vai te custar caro, vai doer, mas vai valer a pena. Deus vai te proteger, Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido, tá bom? Pensa nisso um pouquinho. Se você gostou dessa mensagem, deixa seu like, por favor, para o YouTube entender que vocês gostaram e recomendar para mais pessoas. Também se inscreva aqui no canal, se você gostou, para nos acompanhar e receber mais palavras do Senhor para a sua vida. Amém? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe.